Boa noite, irmãos. É uma alegria, um prazer bem grande estar na companhia de vocês. E hoje, nessa quinta-feira, nós vamos fazer aqui em parceria com o irmão Diego, o Paz e Vida na sua casa, em cumprimento ao que está escrito na palavra do Senhor e que nós ministramos no domingo, que diz assim, olha, edificando-os na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então hoje nós vamos fazer uma ministração de edificação. O Diego está aqui, daqui a pouquinho ele vai cumprimentar todo mundo e nós vamos falar sobre o testemunho de vida dele e a gente vai entender que se Deus fez na vida dele, fez na vida de tantas outras pessoas, Deus também faz na nossa vida. Amém? Pode ir cumprimentar. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Uma tremenda alegria para mim poder estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, mostrando que o mesmo Deus que fazia milagres no passado é o mesmo Deus que continua fazendo milagres no presente e vai continuar fazendo no futuro. A Bíblia fala que Deus ele não muda. Amém, glória a Deus. Então, para a gente começar, nós vamos falar sobre o testemunho. E cada coisa que a gente for falar, eu vou buscar um versículo, porque tudo que a gente faz é baseado na palavra do Senhor. Em João 15, 27 diz assim, e vocês também testemunharão. Jesus estava falando com os discípulos, dizendo para ele, vocês vão testemunhar, porque vocês estão comigo desde o princípio. E o Diego foi chamado aqui para que ele testemunhe também, porque ele tem grandes coisas que o Senhor fez na vida dele e ele está cumprindo o que está na palavra do Senhor, aquilo que está escrito na palavra. O testemunho é para edificação pessoal e edificação de todos aqueles que ouvirem esse testemunho, porque é a afirmação daquilo que está na palavra de Deus. Amém? Então conta um pouquinho para nós, Diego, do seu testemunho. Então, pastor, o meu testemunho, na verdade, ele começa desde o momento do meu nascimento, porque a minha mãe ela teve uma gravidez de risco e quando eu nasci, com 24 horas de recém-nascido, eu tive uma hemorragia, chamada hemorragia de berçário, e nessa hemorragia o médico chegou a falar para minha mãe que eu não iria sobreviver, porque eu era prematuro, e que as chances de sobrevida eram muito pequenas, ou se eu sobrevivesse eu não estaria andando e nem falando hoje. E a minha mãe, mesmo ela não sendo evangélica, conhecedora da palavra naquela época, ela não aceitou a palavra daquele médico e eu comecei a reagir àquela hemorragia foi cessada e eu tive uma infância normal até os 11 anos. E com 11 anos eu tive umas 2 noites de febre, uns 38,5, 39. E no terceiro dia eu amanheci com um caroço no meu lado direito do pescoço. E aí minha mãe me levou até o hospital municipal. Lá o médico examinou, pediu um raio-x. Falou para minha mãe, olha, ele vai tomar esse antibiótico por 10 dias. E se não resolver, a senhora volta aqui porque pode ser um tumor que está nascendo no pescoço dele. E aí minha mãe já começou a ficar desesperada naquele momento e nós fomos num consultório particular que existe e consultar uma hematologista e essa hemato, quando a gente chegou lá, ela me examinou, pediu uns exames de sangue e quando eu voltei do laboratório ela já pediu para separarem eu e minha mãe numa sala dos outros pacientes. E aí quando a gente voltou para o consultório veio o diagnóstico que eu estava com leucemia. E naquele momento, com 11 anos, eu sentia como se o mundo tivesse caindo sobre a minha cabeça, como se Deus tivesse me abandonado. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, porque ela falou, amanhã vocês vão estar indo para o Boldrini e já podem fazer as malas porque vocês não sabem quando vocês vão voltar para cá. E a partir daquele momento, nós falamos com o pastor Vanelli, falamos com as pessoas da igreja. Naquela noite o irmão Aloysio ele foi lá em casa para poder estar orando por mim, estar orando pela minha mãe. E a noite inteira a gente não entendendo por que aquilo estava acontecendo nas nossas vidas. Aí no outro dia a gente foi pro Boldrini, chegando lá eu tive um encontro com
um menino que já era paciente lá, ele virou para minha mãe e falou assim, seu filho vai começar a fazer o tratamento aqui, dona? Minha mãe falou assim, vai. Ele falou assim, então pede para ele se preparar porque isso aqui é um inferno. E a minha mãe falou para ele, não, se Deus colocou esse lugar aqui para poder cuidar de você, isso aqui não é um inferno. E naquele dia eu refiz todos os exames e passei pelo médico de lá, e quando o médico de lá foi dar o diagnóstico, ele falou que não era leucemia e que na verdade era uma doença chamada granulocitose, onde a medula não produzia a parte branca do sangue. Então eu não tinha defesa nenhuma contra nenhum tipo de doença que eu pegasse. Uma gripe poderia virar uma pneumonia e por aí vai. E eu passei... A medicina fala que abaixo de 500 neutrófilos a pessoa ela já corre o risco de ter choque séptico, que é a parada de todos os órgãos. E eu passei mais ou menos uns 2 anos com contágio de neutrófilos entre 350 e 400, só que eu nunca tive uma infecção nesse tempo e nunca tive nada. Aí depois de 2 anos nós começamos a... Eu sempre estava orando, pedindo para Deus, perguntando por que eu estava passando por aquilo, né? E aí no dia do meu aniversário de 15 anos eu tive minha primeira internação, porque eu peguei uma infecção e eu precisei ser internado. E naquele dia eu estava com muito medo, eu lembro que eu chorava muito, porque eu nunca tinha sido internado em nenhum outro hospital, eu não sabia o que me esperava, porque muitas vezes o desconhecido ele gera um medo na gente. E aí naquele dia, para mim, mais uma vez como se o mundo tivesse acabado. Só que depois que eu internei naquele dia, eu comecei a mudar a minha oração, porque até então a minha oração estava focada no porquê aquilo estava acontecendo com a gente e não para quê. E naquele dia eu mudei a minha oração e simplesmente eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda dentro desse lugar? E a partir daquela internação eu comecei a ter muitas internações recorrentes, então eu ficava 10 dias em casa, 15 no hospital, mas nenhuma vez mais eu chorei por ter que ficar internado. E dentro desse tempo Deus me mostrou cuidado comigo, com a minha mãe, de uma forma sobrenatural, porque eu via muitas crianças que tinham aquilo que eu tinha acabarem morrendo pelo caminho e Deus permanecia. Crianças às vezes que tinham um melhor prognóstico médico do que o meu e eu continuava permanecendo firme. E dentro dessas internações Deus dava oportunidades para a gente poder pregar a palavra dele, poder levar o evangelho para pessoas que eram de outras partes do país, até mesmo de outras partes da América do Sul. E isso foi nos mostrando que tinha um propósito. Nada da nossa vida é sem propósito. Diego, eu estou vendo que a sua mãe, ela foi um fator fundamental nessa sua peregrinação nos hospitais, né? E é interessante saber que Deus cuidou dela, né? Porque eu como mãe, eu sei que quando um filho fica doente, a gente adquire uma força fora do comum. E na verdade o que a gente queria era que a gente ficasse doente e o filho não, né? Mas eu estou vendo que teve uma caminhada, uma jornada sua e da sua mãe junto, ela te apoiando, e isso fortaleceu a sua fé? Sim, com certeza, pastor. E dentro dessa caminhada, nesse período de tempo, a minha mãe ela descobriu que ela estava com um câncer de pele no nariz e ela precisou fazer uma cirurgia, só que quando ela voltou dessa cirurgia, eu estava ruim em casa, eu precisei ser internado e o enxerto que ela tinha feito no nariz começou a sangrar muito e os médicos do hospital falavam, a senhora precisa voltar para sua cidade, e ela falava, não, eu não vou deixar meu filho aqui, até que eles mandaram ela para a Unicamp para poder ver o enxerto que tinha sido feito e o médico lá falou, olha, eu não posso mexer porque não fui eu que fiz a cirurgia. E eu falei assim, então tá bom, se o senhor não quer mexer, eu vou deixar assim, eu vou voltar pro Boldrini, vou cuidar do meu filho e vai ficar como tá. Até que então ele falou, olha, tá bom, eu vou mexer, mas eu não me responsabilizo. E a minha mãe, nesse período, teve um dia que eu cheguei no hospital muito ruim, a ponto do médico falar, olha, um dia a viagem que vocês fazem é uma distância relativamente grande e um dia a senhora não vai chegar com esse menino vivo aqui. Porque os médicos de Mogi Guaçu não colocavam a mão em mim, porque eles tinham medo.
E nesse dia, a minha mãe, ela entrando em desespero por causa daquilo que estava acontecendo, ela fez a oração de Ana. Ela me entregou, ela falou que se Deus me curasse, eu ia viver uma vida dentro da palavra de Deus, ia viver uma vida para poder servir a Deus e levar o evangelho onde eu fosse. E às vezes ela até brinca que ela não devia ter feito aquela oração, mas eu agradeço a ela até hoje por ela ter feito isso, porque ela enfrentou tudo e todos para poder estar do meu lado, e ela sempre procurou não deixar eu ver que ela estava desanimada ou que ela estava com medo de que algo acontecesse. É impressionante o que a gente está ouvindo aqui do Diego, que a gente está vendo, porque uma das coisas que a gente tem trabalhado nessas quintas-feiras é de um altar ser edificado dentro da casa, dentro da família. E quem pode edificar esse altar é o pai e a mãe que vão buscar o Senhor para a proteção dos seus filhos, né? E a gente imagina, quando a gente está ministrando, mesmo quando a gente está recebendo esse tipo de ministração, a gente imagina uma família que não tenha um problema tão sério como vocês estão passando. Mas a perseverança, como a gente tá vendo no testemunho do Diego aqui, ele falando a respeito da mãe dele, a perseverança é algo que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração. Então, eu acredito que quando você fez aquele pedido, aquela oração, quando você tinha 15 anos, de perguntar para Deus, falar para Deus, não por quê, mas para quê, a semente do Espírito Santo ela começou a brotar. Sim. Eu acredito nisso, que a semente do Espírito Santo começou a brotar e a florescer na vida do Diego, e é uma semente de perseverança, porque agora nós vamos entrar um pouquinho na sua vida. Sim. Em particular. Com quantos anos você está agora? Estou com 33 hoje. Com 33 menos 15 vai dar 15 para vai dar 18 anos. 18 para 19 anos. Então, quase 20 anos, né? Há quase 20 anos atrás você fez essa oração. E a gente tem visto que há um percurso na sua vida que é exatamente isso. O cumprimento da oração que sua mãe fez. Sim. E da oração que você fez, né? Então eu queria que você falasse um pouco desse aspecto de perseverar. Sim. Sabe, até para edificar as pessoas que estão ouvindo. Sabe, pastor, dentro dessa caminhada, muitas vezes não adianta, nós somos seres humanos e nós estamos suscetíveis a ficar triste, a ficar muitas vezes desanimado pela situação que a gente está vivendo. Ainda mais porque muitas vezes a gente está vivendo uma situação e ela não muda com a velocidade que a gente queria que ela mudasse. Só que teve um dia que eu estava orando e Deus me levou a deixar os porquês, deixar o pedido da minha cura de lado. Isso foi logo depois que os médicos eles viram que eu precisava de um transplante de medula óssea, porque essa doença ela não tem cura para a medicina. As únicas curas conhecidas são transplante de medula óssea, que é muito difícil ter um doador compatível, e uma injeção que depois de um tempo foi inventada na Coreia que ajuda a ter uma sobrevida melhor. E teve um dia que nós levamos a maior parte da minha família para poder fazer os exames para ser doador de medula e ninguém foi compatível, meu irmão, os meus pais, ninguém foi compatível, e aquilo me abateu muito. Mas Deus, ao mesmo tempo, Deus começou a me levar a uma mudança de oração, porque ao invés de eu ficar pedindo a minha cura, eu comecei a agradecer pela minha cura. E depois disso eu comecei a todos os dias a perseverar no agradecimento, porque muitas vezes nós estamos tão preocupados em pedir as coisas para Deus que a gente esquece de agradecer, olhando não com os nossos olhos humanos, mas com os nossos olhos da fé. E depois daquele dia eu comecei a agradecer a Deus, obrigado pela minha cura, obrigado pela minha medula nova. E às vezes eu ficava internado e a injeção que eu comecei a tomar, ela não fazia efeito. Eu agradeci a Deus, obrigado pela minha cura. A situação não estava disponível para mim, a situação não estava de uma forma que eu pudesse me alegrar, mas eu estava agradecendo a Deus pela minha cura, porque eu sabia que se fosse para eu ficar com 90 anos de idade e continuar sendo paciente lá do Boldrini, eu ficaria, porque eu sabia que Deus ia estar cuidando de mim. E enquanto a promessa dele na minha vida não fosse cumprida, o meu tempo não ia se acabar.
mas eu também sabia que Deus poderia me curar de uma forma milagrosa, simplesmente Ele tirar a doença de mim, ou que Ele poderia usar os médicos para que isso acontecesse. Então, de uma certa forma, eu comecei a perseverar tanto na oração, pelas vidas que eu comecei a conhecer lá dentro, porque eu comecei a ver vidas que precisavam mais do que eu, muitas vezes vidas que não tinham um Deus, tinham muitas vezes muito dinheiro, coisas que a gente não tinha na época, mas não tinham um Deus, e principalmente vidas que perdiam, pessoas que perdiam seus filhos, mesmo gastando tudo que tinha e que não tinha para poder tentar um tratamento diferente. Nós não tínhamos isso, a nossa única esperança, nosso porto seguro era Jesus, era confiar na promessa de Deus nas nossas vidas. E por isso nós começamos a perseverar e agradecer a Deus pela cura. Tanto eu como minha mãe, nós começamos a agradecer a Deus pela minha cura, porque nós sabemos que uma hora a tempestade ela ia cessar. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo, foi que não importa o quão escura a noite esteja, o amanhecer ele vai chegar. No meu caso, ele durou quase 10 anos para que isso acontecer. É como aquele paralítico de Betesda, ele demorou, já fazia 38 anos que ele estava doente, e um dia Jesus chegou e mudou a vida dele naquela hora. Foi o que aconteceu comigo. Mas o que tem em paralelo com a minha história com a do paralítico de Betesda? A perseverança. Perseverança em não desistir, perseverança em continuar crendo que Deus poderia fazer algo diferente. Amém. Qual foi o primeiro? Eu estou vendo aí também pelo que você está falando, que você está falando assim, olha, eu comecei a agradecer uma oração. Sim. Né? Qual foi assim, o primeiro momento que vocês tiveram contato com a oração? Você falou que a sua mãe não era uma pessoa convertida, mas qual foi a primeira vez assim que vocês tiveram contato, alguém falou assim, olha, vamos orar, né? Vamos entregar na mão do Senhor, e que vocês tiveram esse contato, que eu acho que foi o momento que fez o diferencial, né? Porque vocês creram. Sim. Então, pastor, quando eu comecei a virar paciente lá do Boldrini, nós já tínhamos aceitado a Jesus, tanto eu como minha mãe, a gente já estava começando a vir aqui na missão. Mas para mim, um divisor de águas dentro dessa história foi um dia que o pastor Vanelli foi lá no hospital para orar por mim. E foi um momento muito difícil, porque muitas pessoas da minha própria família, eles estavam desacreditando daquilo que eu tinha, começavam até a acusar eu e minha mãe como se nós estivéssemos mentindo do que estava acontecendo, e as pessoas não se importavam, simplesmente nos abandonaram lá em Campinas. E naquele dia o pastor Vanelli ele foi orar por mim, e naquele dia eu comecei a sentir Deus mais perto de mim, porque eu senti como naquela palavra do Salmo 27, que ainda que seu pai ou sua mãe te abandonem, eu não vou te abandonar. E naquele dia para mim foi como se Jesus estivesse falando para mim assim, independente das coisas que aconteçam, independente se todo mundo te abandonar, eu vou estar do seu lado. Independente da tempestade, independente do medo da morte, independente de não saber do amanhã, eu vou estar do seu lado. E eu vejo que nessa oração que o pastor Vanelli fez por mim, na atitude dele de estar indo até Campinas para poder estar orando por mim, isso foi um divisor de águas, tanto para mim como para minha mãe, porque isso mostrou o cuidado de Deus para nós. Nós já éramos convertidos nessa época, mas isso mostrou que Deus estava cuidando dos mínimos detalhes. Foi uma coisa que a gente não esperava, porque naquela época não tinha celular, não tinha nada, e mesmo assim aconteceu. Então, a gente está trabalhando com você é um candidato a ser pastor, a ser um ungido pastor. E de toda essa experiência que você tem, o que você podia falar para nós? Porque você está falando, o pastor Vanelli saiu daqui e foi em Campinas, né? O cuidado com a ovelha, que é uma coisa que tá na palavra. Sim. Então, o que você podia falar para nós a respeito dessa diferenciação entre você ser um pastor que toma conta de uma igreja e ser um pastor que toma conta de ovelhas? Sim. Eu acho que o pastor que ele toma conta da igreja, ele pode muitas vezes ser considerado mais um administrador, porque a igreja é feita de pessoas, e Deus,
apesar de ele ser um Deus de multidões, apesar de ele ser um Deus do impossível, ele é um Deus que ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Ele é um Deus que ama a individualidade de cada um. E quando você se torna um pastor de pessoas, você começa a ter que olhar para as pessoas na individualidade de cada uma delas, porque cada uma delas vai ter problemas diferentes, vai precisar de cuidados diferentes, vai ter ovelha que você vai precisar trazer para mais perto. Na parábola das 100 ovelhas, o pastor ele deixou as outras, não porque elas não eram importantes, mas porque elas já estavam sadias e não precisavam do cuidado dele naquele momento. E ele foi atrás daquela ovelha que ele sabia que precisava dela. E muitas vezes o que a gente vê que se torna um pouco escasso hoje é as igrejas começam a crescer tanto de uma forma tão exponencial que fica difícil dos pastores terem um cuidado mais próximo da ovelha. E qual a diferença que fez você ter recebido uma visita, vamos falar uma visita ministerial, né, esse cuidado lá, o que gerou assim você? Pastor, para mim, é como às vezes eu sempre comento com o pastor Vanelli, para mim aquele dia ele foi um divisor de águas na minha vida. Porque antes eu vinha na igreja, mas eu me sentia apenas mais um, entendeu? Eu nunca fui uma pessoa que eu gostava de que as outras pessoas soubessem aquilo que eu tinha, aquilo que eu estava passando, porque eu não queria que as pessoas me olhassem com um olhar de dó. E isso tem uma coisa que eu aprendi, que quando nós estamos servindo a Deus, nós começamos a olhar para a pessoa, olhar para o próximo de uma forma diferente. A mesma forma que fez Jesus olhar para aquela mulher que foi pega em adultério. Os outros queriam apredejar ela e Jesus não, Jesus olhou de uma forma que ninguém tinha olhado. E naquele dia que eu vi o pastor Vanelli lá, ele me trouxe uma importância não só da vida dele, mas do que Deus estava querendo para a minha vida. Porque como eu disse às pessoas, eu chegava a ficar 10, 15 dias no hospital e as pessoas da minha família, as pessoas que eram próximas de mim, eles não iam até lá. Porque é uma distância relativa, tem pedágio, tem todo o custo de uma viagem, então eu não era tão importante para elas a ponto de elas pegarem para se locomover até lá. Mas naquele dia não, o pastor Vanelli, Deus trouxe o pastor Vanelli, uma pessoa que não era, vamos dizer assim, parte da minha família sanguínea, mas que era parte da minha família celestial. E isso mudou totalmente a minha forma de ver. E dentro desse tempo que eu passei dentro do hospital, eu sempre me lembrei disso, sempre vou me lembrar disso. E isso virou uma pedra angular para mim de como que um verdadeiro pastor deve se portar. A gente não está aqui enaltecendo o pastor Vanelli, não é nada disso. Nós estamos querendo, o que a gente está querendo levar você a entender é que uma visita pastoral, uma visita do seu líder, né, a preocupação que o líder tem com as vidas, ela faz toda a diferença. E a gente está falando nesse tema aqui, nessa hora, porque nós estamos vivendo um momento peculiar. Nós não podemos visitar as pessoas, nós não podemos abraçar as pessoas, a gente quase nem pode conversar diretamente com as pessoas por causa dessa pandemia e desse tempo diferente que nós estamos vivendo. Mas a gente tem falado que há uma forma de nós estarmos em contato, né? Estarmos interagindo com os outros. A gente tem aqui um grupo de oração, sempre a gente está perguntando para os irmãos da igreja o que está acontecendo, o que está passando, para a gente não ficar tão distanciado. Porque esse distanciamento, né, ele traz um esfriamento. Sim. E a pessoa acaba desacreditando. E ainda mais numa doença importante, como você teve. Porque a maioria das pessoas joga a toalha. Ela começa a ir atrás de fazer tudo o que ela pode para arrumar uma solução. Mas quando chega no lado espiritual, a pessoa acaba desacreditando. Por isso é importante a perseverança, a oração, o cuidado do líder, o cuidado das pessoas, com as pessoas que passam esse e outros tipos de problemas, né? Então isso é muito importante. Esse cuidado, ele é tremendamente importante, né? É o acolhimento, né? Você se sente acolhido. E a palavra de Deus,
ela fala muito a respeito disso. E com certeza o Senhor vai usar muito o Diego nessa forma de trabalhar com as pessoas, de estar junto, de estar orando, de estar perto, de estar levando essa palavra de esperança, essa palavra de cura. E eu sou testemunha, eu vi muitas vezes a sua mãe sair com uma cesta nas ruas, vendendo salgado, vendendo doce, vendendo pano de prato, não é verdade? Porque ela ansiava para que as coisas acontecessem, né? Então, olha só, o que nós estamos vendo aqui na história do Diego, ele não é de uma família rica que podia pegar e se internar num hospital aí e falar assim, não, olha, pode fazer o tratamento que tem que fazer e a gente banca com o tratamento. Naquela época não tinha vaquinha virtual também, né, Diego? Não tinha vaquinha virtual. Então o que acontecia? A mãe dele, né? A mãe dele, que já estava firmada ali agora na palavra, ela buscava não só o material para poder suprir esse tratamento que ele estava fazendo, mas o mais importante para ela era crer na cura que o Senhor iria proporcionar, não é? Então é sobre esse momento de cura que nós queremos falar agora, desse Deus que cura. Então, pastora, depois de muito tempo, eu comecei no ano 2000, foi inventado lá na Coreia, como eu já disse antes, uma injeção que era uma multiplicadora de células. E aquela injeção, ela poderia ser usada para poder fazer com que a medula fosse obrigada a produzir o que eu precisava. E aí, logo que a gente soube que isso poderia ser usado, nós acreditamos que isso poderia ser uma ferramenta de Deus para que eu pudesse ter uma vida normal, para que eu pudesse deixar de ter tantas internações. E nós fomos atrás para poder entramos com um processo para que o Estado pudesse pagar essas injeções. Na época eram acho que 350, 400 reais cada ampola que eu teria que tomar inicialmente uma por dia. E aí eu comecei a tomar essa injeção, outras crianças começaram a tomar essa injeção no hospital, só que elas começaram a ter reações dessa injeção e precisaram parar. E eu comecei a tomar essa injeção, começou a fazer efeito, eu comecei a ficar super bem, só que chegou um tempo que a doutora Silvia, que é a fundadora do hospital, ela falou assim, vamos fazer um teste, vamos te deixar sem injeção e ver o que acontece. Eu fiquei sem injeção, minha contagem de neutrófilos e de leucócitos foram lá para baixo. Ela falou assim, bom, tá tudo baixo, mas você tá bem, você está sem infecção, então vamos te deixar assim. E assim eu fiquei por mais ou menos uns 2 a 3 anos, quando num certo dia eu voltei para uma consulta de rotina. Nesse dia minha mãe não tinha ido comigo, porque eu já estava com quase 19 anos. E no momento que eu coloquei o pé no hospital, eu senti o Espírito Santo falar comigo que era hoje. E eu me questionei, falei assim, é hoje o que, Espírito Santo? E mais uma vez eu ouvi aquela voz me falar, é hoje. E aí eu fiz os exames que eu precisava fazer, tudo. Quando a enfermeira falou assim, olha, espera um pouco que daqui a pouco a doutora Silvia vai vir te consultar. Mais uma vez o Espírito Santo falou assim, para mim é hoje. Eu falei, o senhor está brincando comigo, isso não é possível. Já fazem quase 10 anos que eu estou aqui dentro e o senhor está brincando comigo. E meu ser humano, a minha parte ser humana começou a desacreditar que pudesse ser possível. Mesmo eu agradecendo a Deus todos os dias pela minha cura, eu comecei a desacreditar que aquilo pudesse ter chegado, que aquele dia tinha chegado. E aí quando ela entrou dentro no consultório, ela olhou meus exames e disse, olha, eu não sei o que aconteceu e também não consigo te explicar, mas eu estou te dando alta, você está muito melhor do que você estava antes de entrar aqui e é isso, eu não tenho muito o que te falar. Mesmo que eu tenha todos os conhecimentos que eu tenho de medicina, mais de 40 anos exercendo a profissão, eu não consigo te explicar isso. E naquele momento eu virei para ela e falei assim, doutora, a senhora não sabe o que aconteceu, mas eu sei, porque antes de eu entrar aqui dentro eu já sabia o que ia acontecer. Porque os 40, 50 anos de profissão que a senhora tem,
não são maiores do que um Deus da eternidade, um Deus que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E eu saí daquele consultório, comecei a chorar e as pessoas olhavam no papel alto e perguntavam o que estava acontecendo, eu não conseguia falar o que estava acontecendo e elas não acreditavam, porque são pessoas que eu comecei a virar amigo por estar quase 10 anos convivendo praticamente diariamente lá, e elas não acreditavam que aquilo pudesse ser possível. E eu só chorava e as pessoas não entendiam nada, não entendiam o que tinha acontecido, não acreditavam que isso pudesse acontecer. Algumas achavam que eu pudesse estar sendo transferido para outro hospital, alguma coisa desse tipo, mas nunca que eu pudesse estar tendo alta. Mas naquele dia Deus me deu a oportunidade para mostrar para aquelas pessoas que existe um Deus hoje que está cuidando de nós os mínimos detalhes. Existe um Deus hoje que Ele age no impossível, mesmo que a gente não consiga ver, mesmo que demore o tempo dele. Na verdade não demora, é o tempo de Deus. Eu passei aqueles quase 10 anos lá dentro para que eu pudesse me tornar uma pessoa diferente, porque hoje a bagagem que eu carrego como ser humano, ela é totalmente diferente se eu tivesse entrado lá, porque eu aprendi a ver a vida de uma forma diferente. Eu perdi amigos nessa caminhada que muitas vezes tinham mais condições financeiras do que a gente, amigos que infelizmente desistiram de lutar, e eu não, sempre lutando e sempre acreditando que Deus pudesse me curar. E hoje eu posso dizer que eu sou uma prova viva de que Deus, o mesmo Deus que curava na Bíblia, o mesmo Jesus que curou tantas pessoas, o mesmo Deus que cura desde Gênesis até Apocalipse, é o mesmo Deus que continua curando hoje. Amém. Glória a Deus. Olha aqui, a gente está vendo em toda essa história do Diego, que aliás é uma história que está começando, né? Porque existe toda uma caminhada aí. Nós estamos vendo que ele é uma pessoa que tem um testemunho forte e ele não se envergonha de testemunhar. E o que formou a base desse testemunho foi a perseverança, foi a oração, foi crer nesse Deus que cura, né? Nesse Deus que faz milagre, é um Deus que faz milagre, né? E, acima de tudo, que é um Deus que cumpre promessa. A palavra de Deus em Números, ela diz assim, olha, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá? Claro que Deus cumpre. E nós estamos aqui justamente para isso, para fundamentar, para te dar, sabe, uma base, para te dar um fundamento, para que você creia. Né? O problema do Diego era um problema seríssimo. E eu nem sei agora como é que está esse tipo de doença aí na ciência, se continua da mesma forma. Continua não tendo uma cura, um tratamento específico para poder tratar. A única coisa que a medicina tem é a injeção que eu tomava e o transplante de medula óssea. Mas eu cheguei, quando eu era paciente, eu cheguei a ser inscrito nos bancos de medula internacional e eu nunca achei um doador que fosse compatível comigo. Então, olha só, o homem faz aquilo que é possível, mas o impossível Deus faz. Ele é o Deus do extraordinário, Ele é um Deus que cumpre promessas, e essa foi uma promessa que Ele cumpriu na sua vida, né, Diego? Porque tem muito mais promessas, muito mais promessas dentro da palavra do Senhor. Eu queria que você deixasse agora uma palavra para quem está nos ouvindo, a respeito, sabe, algum estímulo. Sim. Que a palavra de Deus lá em Judas, ela fala assim, para edificarmos uns aos outros. Eu queria que você desse um estímulo, né, para as pessoas que estão enfrentando problemas, não só de doença, né? Acho que a doença é o que mais tem hoje, porque está todo mundo com medo desse vírus que está por aí. Mas tem, além da doença, tem problema financeiro, tem problema de relacionamento, tem uma série de problemas, né? Qual é a mensagem que você deixa para o pessoal que está assistindo? Então, a mensagem que eu deixo é que não importa o tamanho da tempestade, não importa
Não importa quantos anos fazem que talvez vocês estejam passando por algum problema, algo que roube a sua alegria. Não foi isso que Deus quer pra gente. Jesus, ele nos prometeu uma vida aqui na terra abundante. E ele prometeu que o Espírito Santo ele estaria com a gente até que Jesus voltasse. Então, se tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada, é que mesmo que a gente queira ficar sozinho, a gente nunca vai ficar sozinho. Jesus, ele sempre vai estar do nosso lado, ele vai estar sempre cuidando da gente. Às vezes a gente não vê, mas ele vai estar cuidando da gente, porque ele nos ama de um amor incorruptível. Eu estava lendo a Bíblia esses dias, e eu estava vendo quando Jesus ele foi para o Getsemane, e ele falava: Deus, Pai, se for da tua vontade, tira de mim esse cálice, mas se não for, cumpra a tua vontade em mim. E eu acredito que no momento que Jesus estava de braços abertos, crucificado, ele não estava olhando aquela multidão que estava odiando ele não estava olhando aquela multidão que não acreditava que ele pudesse ser filho de Deus, mas ele olhava além daquela multidão, ele olhava além daquele muro, ele olhava para a gente hoje. Ele olhava para o mundo hoje, para as pessoas que acreditam nele hoje, e foi por nossa causa que ele não desistiu, foi por nossa causa que ele, mesmo ele não querendo, a parte humana dele não querendo, ele permaneceu firme, até que a promessa de Deus fosse cumprida através da vida dele. E é por causa desse sacrifício que nós podemos ter uma escolha hoje. É por causa desse sacrifício que mesmo em meio a uma pandemia, nós não precisamos ter medo, porque nós sabemos que mesmo se a gente estiver no vale da sombra da morte, Deus vai estar do nosso lado. E quando eu falo do vale da sombra da morte, eu não falo somente de doença, eu não falo somente de morte física, mas eu falo de muitas vezes de morte espiritual, muitas vezes de você não ter o que comer dentro de casa, de você não ter o trabalho, as contas chegando e você está sendo, muitas vezes pode estar para ser despejado. Nós acreditamos em um Deus que ele pode fazer milagres e maravilhas. Deus pode pedir mudar a sua situação hoje, mas para isso você precisa permanecer firme. Você precisa aprender a agradecer a Deus pelo milagre que você ainda não viu. Porque é muito fácil nós agradecermos aquilo que a gente já viu. É muito fácil eu agradecer pelo aquilo que eu já ganhei, ou pelo meu salário no final do mês que já foi depositado. Mas o difícil é a gente começar a agradecer pelo aquilo que a gente não tem na mão, aquilo que não é palpável. O milagre, muitas vezes, nós temos que chamar a existência aquilo que não existe. E o agradecimento ele é uma forma de nós falarmos assim: Deus, eu não estou vendo, mas eu acredito e agradeço por isso. Então, que vocês possam permanecer firmes, permanecer perseverantes, que as famílias elas possam se unir, não somente para comer em volta da mesa, mas se unir em oração, que os pais possam levar os filhos a caminhar junto na palavra de Deus, possam mostrar para os filhos que existe um Deus que, independente se eles não têm um arroz para poder comer no prato, mas que Deus está cuidando deles e que Deus pode mudar a história deles da mesma forma como mudou a minha história, da mesma forma como mudou a história de tantas pessoas hoje. Então essa é a palavra que eu tenho: não desistam, porque o milagre ele vai chegar, não importa o tempo, mas ele vai chegar. Amém, amém. É muito importante isso, né? Você não desistir. Então, dentro desse contexto da história e do testemunho do Diego, nós encontramos vários princípios aqui da palavra de Deus. Nós encontramos uma mãe que orou pelo seu filho, um filho que obedeceu a sua mãe, outro princípio da palavra de Deus. Nós encontramos pessoas que se uniram em oração para que o Senhor agisse na vida do Diego, e agora o reflexo de tudo isso é o testemunho dele alcançando outras vidas, porque eu tenho visto o cuidado que ele tem com as pessoas que estão chegando através da vida dele, através do testemunho da casa dele, né? Porque é uma casa onde a palavra de Deus abunda. Então Deus ele é capaz de fazer, ele é um Deus de promessa, e as promessas do Senhor elas vão se cumprir na sua vida, vão se cumprir na nossa vida. Muito obrigado, Diego, que o Senhor te abençoe e continue colocando palavras de sabedoria, de conforto e de exortação na sua boca. Deus te abençoe profundamente e que Ele abençoe muito o seu ministério e o trabalho que você vai fazer aqui. Amém? Muito obrigada pela sua companhia, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, reflita nessas palavras e coloque o Senhor acima de todas as coisas,
de todas as decisões que você for tomar aí com relação à sua casa e à sua família, porque o Senhor está te vendo, Ele te ama e Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Que o Senhor te abençoe mesmo, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida e sobre a sua casa. Até na próxima quinta-feira, em nome de Jesus.